Olá, meus alunos. Vamos trabalhar aqui algumas questões relacionadas aos poderes da administração pública. Então, vamos para cima. Põe na tela, por favor. Olha só, preste atenção nesse item. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, do Estado X, lavrou um auto de infração combinado com multa no valor de R$15 mil. Então, veja, a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado lavrou um auto de infração onde ela aplicou uma multa no valor de R$15 mil, ok? A chamada empresa Explora, em razão de uma instalação de uma saída de esgoto clandestino e uma lagoa naquele estado. A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada. Considerando o exposto, assinale a opção correta. A primeira coisa que você tem que destacar é o seguinte: você tem aqui o agente público, que vai fazer uma fiscalização no estabelecimento comercial do particular, e ao chegar no estabelecimento do comercial do particular, detecta que o mesmo está poluindo a lagoa, porque está jorrando o esgoto diretamente na lagoa, sem o devido tratamento. Para tanto, foi lavrado um auto de infração, e aí é onde aplicou uma multa de R$15 mil para essa empresa. Entenda que no momento da aplicação dessa multa, está exercendo o exercício do chamado poder de polícia. Vale a pena a leitura do artigo 78 do CTN, onde ele explica pra gente o conceito legal do poder de polícia e o principal. Entenda que no conceito do poder de polícia é uma atividade típica do Estado que serve para restringir, limitar, fiscalizar, condicionar a atuação do particular em benefício da coletividade. Então, dessa aplicação do poder de polícia, a lei lhe permite recolher produtos que são vencidos, que estão colocando em risco a saúde pública, pode aplicar a multa e no estabelecimento comercial que está descumprindo as normas da vigilância sanitária, é legítimo ainda a chamada interdição compulsória. Entenda que aquele fiscal que age em nome do Estado, aquele agente público que exerce o poder de polícia, ele só pode exercer aquelas atividades, aquilo que tem previsão em lei. Bacana? Feito esse destaque em relação ao conteúdo, vamos ver o que foi cobrado aqui na questão. Vamos lá. A aplicação da penalidade representa o exercício do poder disciplinar. Errado, porque veja, quando você fala do poder disciplinar, é a capacidade que o Estado tem de aplicar sanções, mas veja, há pessoas ligadas à administração pública. Ou seja, tem que ter um vínculo. Sem vínculo, sem essa ligação, você usa o poder de polícia. Então veja que na questão em tela, que ele destaca que houve a aplicação de uma multa a uma empresa Explora. Essa empresa ela não tem um vínculo, ela não tem uma ligação com a administração pública. Então, se não tem a ligação, poder de polícia. Agora veja, se for um servidor que toma uma suspensão, se for uma empresa contratada pelo Estado que toma uma multa, você concorda que agora, quando eu falei da empresa contratada, ou mesmo de um servidor, você concorda que ele tem vínculo com a administração? E aí, se tem um vínculo, poder disciplinar. Letra A, errado. Letra B, a aplicação da penalidade representa o exercício do poder de polícia, perfeito até agora, e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida, em razão da auto-executoriedade do ato. Olha só, quando ele fala em relação de recolher os bens no intuito da quitação de multa, lembra um exemplo que eu quero destacar para você. Você acabou de ser multado. Você tomou uma multa porque você estava dirigindo e mandando uma mensagem no WhatsApp. Nesse sentido da aplicação de multa, o guarda de trânsito parou você e falou: olha, amigo, multa, não sei quantos pontos na carteira, tá? E deixa eu olhar seu documento. Ah, tá ok, certinho. Aí ele fala o seguinte, o agente de trânsito: deixa o seu celular aí já para pagar a dívida. Ele pode fazer isso contigo? Não. Porque a cobrança da multa, quando resistida pelo particular, a cobrança da multa tem que ser na via judicial. Porque quando você traz à tona o aspecto da auto-executoriedade, é destacar que você vai agir independentemente de provocação ao Poder Judiciário. Então, o que você tem que considerar? O poder de polícia, ele tem 3 atributos, que eu chamo de delegacia da criança e dos adolescentes, DCA. D, de discricionariedade, C, de coercibilidade e A, de auto-executoriedade. Mas veja que a multa, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, a multa, ela tem exigibilidade. O que seria a exigibilidade nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello? A multa é um meio de coerção indireta, porque ela não desfaz a regularidade, é apenas um mecanismo de ameaça.
uma vez que quando a administração quer cobrar, executar a realização da cobrança da multa, tem que ser na via judicial. Então entenda que multa e auto-executoriedade não se combinam, não se integram, são aspectos diferentes. Agora, é claro, a multa é exercício do poder de polícia? Sim, mas a multa para ser cobrada quando resistida pelo particular tem que ser na via judicial. Então a aplicação da multa é exercício do poder de polícia, mas veja que não vai autorizar a apreensão de bens para a quitação da dívida, porque a quitação da dívida para ser cobrada tem que ser na via judicial. Letra B, errada, ok? Deixa eu voltar aqui. Letra C. A aplicação da penalidade representa exercício do poder disciplinar. Errado, porque é o poder de polícia. Consequentemente, nem precisamos fazer a leitura. Gabarito, letra D, pois a aplicação da penalidade representa o exercício do poder de polícia. Ok, mas não autoriza a apreensão de bens para quitação de dívida. Agora, o que você tem que observar? O que você tem que observar? O cara aplicou a multa, ok, poder de polícia, certinho. Mas veja que quando ele quer cobrar a multa tem que ser a via judicial. Agora, quando que eu tenho no poder de polícia a aplicação da auto-executoriedade? Imagine que tem um prédio que está em risco de desabar. É uma situação que tem previsão em lei e é uma situação que inspira urgência. Entenda que nesse caso é legítimo por parte do Estado interditar o prédio, sem ter que provocar o Poder Judiciário. E por que isso? Por que isso? Porque a medida tem auto-executoriedade. A medida é um meio de correção direta. Então, quando você age independentemente do Poder Judiciário, auto-executoriedade. Mas entenda que por mais que você tenha auto-executoriedade, o administrado, entendendo que houve algum excesso, alguma ilegalidade por parte da administração pública, ele pode, de forma posterior à implementação do ato, provocar o Poder Judiciário. Então, muitas vezes, algumas mercadorias são recolhidas em estabelecimentos comerciais, porque elas se encontram vencidas. Mas imagine que o administrado entenda que por parte da administração pública houve um excesso e recolheu inclusive as embalagens que não estavam vencidas. Opa, ok. Pode ele de forma posterior provocar o judiciário? Claro que sim. Mas entenda que por ser uma medida que inspira urgência, o fiscal da administração pública ele recolheu todos os produtos vencidos, mas ele exagerou e recolheu os produtos não vencidos. Então, se exagerou, houve uma ilegalidade, houve um excesso. Então, eu vou provocar a via judicial de forma posterior. Isso que você vai observar no exercício do poder de polícia. Discricionariedade, coercibilidade e auto-executoriedade. Lembrando que a auto-executoriedade é um dos atributos mais cobrados do poder de polícia. Gabarito da questão, D de dado. Vamos olhar o fundamento que eu trouxe aqui no gabarito? Olha só. Alternativa D está correta. É o gabarito da questão. Poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração para condicionar, restringir o uso, gozo, bens de atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O melhor exemplo que eu dou do poder de polícia, turma, eu acabei de comprar uma moto nova, a moto marca 300 km por hora, mas tem vias públicas aqui em Brasília que eu só posso andar 60 por hora. Então veja que aqui está o particular, que comprou uma super moto que marca 300 km por hora. Mas entenda que o Estado fala, ó, por mais que sua moto seja possante, aqui nessa via que você não utiliza sozinho, você só pode andar 60. Então isso é um exemplo de uma limitação administrativa, que você chama isso de poder de polícia, bacana? Que é uma atividade típica do Estado, que se pauta através do poder extroverso, que é uma característica da chamada supremacia do interesse público sobre o privado. Bacana? Questão próxima. José da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria do Estado. Recentemente, José da Silva avocou, grifa essa palavra aqui que é fundamental, avocou a análise de determinada matéria constante no processo administrativo, inicialmente distribuído para José de Souza. Então vamos lá, que é o seu subordinado. Ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratado com prioridade por aquele servidor. Então imagine o seguinte, vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho uma relação de natureza vertical. Um chefe e eu tenho aqui um subordinado. Quando você fala que tem uma relação de chefe e subordinado, significa que você tem uma relação vertical. Essa é uma relação de natureza interna. Bacana? Então aqui o chefe, quem é o chefe? José. Quem é o subordinado aqui? Quem é o subordinado? João. Esse é o subordinado, o João.
E aí o José viu que o seu subordinado estava em mãos de uma matéria muito complexa quando o José resolveu puxar para si essa atribuição. Quando eu falo que ele resolveu puxar para si essa atribuição, significa que ele fez uma avocação. Avocação. E veja, dessa avocação que está presente dentro da Lei 9784/99, tem que estar presente a relação pautada pela hierarquia. Só pode existir a vocação quando existir hierarquia, diferentemente da delegação. A delegação, ela pode ocorrer entre agentes de mesmo nível hierárquico, mas também pode ocorrer entre o chefe e o subordinado. Delegar é transferir. Agora, quando você fala vocação, é puxar para si. E só pode puxar para si o chefe que vai poder puxar a atribuição do seu subordinado. Mas entenda que quando estiver presente o excepcional interesse público devidamente justificado e fundamentado, porque entenda que a competência há de ser exercida por cada um por aquele que a lei atribuiu. Então aqui ele vai perguntar: ao assim agir, José fez uso de qual poder? Vamos lá. Poder hierárquico, disciplinar, discricionário ou teoria dos motivos determinantes. Essa aqui eu achei incrível, ele colocar isso aqui como alternativa, tá? Um absurdo colocar a teoria dos motivos determinantes. Primeiro, você tem que gravar quais são os poderes da administração. Os poderes da administração pública. Eu uso esse mnemônico. Ai, pode, divino. Eu gosto desse mnemônico. Ai, pode, divino. O NO é o poder normativo. O VI, poder vinculado. O DI é o poder discricionário. O D é o poder disciplinar. O PO é o poder de polícia. E o I é o poder hierárquico. É o poder hierárquico. Tranquilo? Então, o que eu quero que você entenda? O poder normativo, ele serve para complementar as leis. Então, ele só vai tratar de assuntos no intuito de complementar as leis. Haja vista que os atos normativos são atos secundários. Então, a lei não pode contrariar a Constituição, senão é declarada inconstitucional, e o ato normativo não pode contrariar as leis, senão eles vão ser considerados ilegais e devem ser anulados. Discricionários e vinculados, como é que você vai diferenciar? Pela palavra. Quando eu falar a palavra pode, significa que é uma discricionalidade. Quando eu falar deve, significa que é uma vinculação. Como assim, professor? Não entendi. Deve, você não tem liberdade de escolha. Pode significa que você tem uma certa liberdade de escolha. Então eu destaco que você deve estudar, mas você pode ser advogado. Porque se você quiser exercer outras carreiras, você tem uma certa discricionalidade. Mas entenda que para atingir qualquer um dos seus objetivos, você deve estudar. Então estudar é uma vinculação, é uma obrigação. Agora, ser advogado é uma possibilidade. Porque vai que o seu sonho é ser delegado, ou ser juiz, ou ser promotor, ou ser defensor público. Então você pode ser advogado, você não é obrigado. Mas se você quiser exercer a profissão, tenha certeza que você vai ter uma vida muito gratificante. Ok? É difícil a vida de advogado? É, mas ela dá resultado, você faz bem à sociedade, você exerce a função essencial do direito, que é a busca pela justiça. Então você agindo com ética, com honestidade, você só cresce nessa carreira. Disciplinar, entenda, que é o aspecto de você aplicar uma punição, mas tem que ser a pessoas ligadas à administração, porque quando não existe ligação, não existe vinculação, você usa o poder de polícia, porque esse serve para limitar, fiscalizar, restringir, condicionar a atuação do particular em benefício da coletividade. Agora, quando ele fala do poder hierárquico, é aquela relação de chefe e aquela relação de subordinado. Então, eu acabei de destacar para vocês que para existir a vocação tem que ter hierarquia. Então, se tem que ter hierarquia, a resposta da questão é letra A, de forma bem simples, bem objetiva e, claro, fazendo uma revisão geral em relação ao conteúdo. Se ele falou de uma relação de chefe e uma relação de subordinado, ele falou do poder hierárquico. Gabarito da questão, letra A. Bacana? Vamos olhar aqui se o gabarito bateu? Bateu.
Poder hierárquico é o que dispõe a administração para distribuir, escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação, olha a palavra-chave, uma relação de subordinação entre os servidores e órgãos integrantes da mesma estrutura. No caso da questão, ocorreu uma vocação, onde uma autoridade chama para si o que seria do seu subordinado. Bacana? Essa seria a nossa resposta. Próxima questão bem interessante também, olha só, preste atenção nesse item. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a tal da DECOM, deflagra uma operação visando a apuração das condições dos alimentos fornecidos em um restaurante da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com validade vencida. Então imagine o seguinte, a DECOM, a Delegacia de Defesa do Consumidor, toma ciência através de uma matéria, de algum meio, ela toma ciência que está ocorrendo uma irregularidade e resolve fazer uma inspeção sanitária em algum estabelecimento comercial. Ao chegar lá, os fiscais vão detectar, constatar, que no estoque do restaurante tinha vários produtos que, olha só, com validade vencida. E esse produto, se ele está lá no estoque, existe um perigo dele ser exposto a um risco, o futuro consumidor? Sim. Então, nesse caso, haja vista a manifestação do poder de polícia, todos esses produtos que se encontram vencidos, todos esses produtos devem ser recolhidos. Aí continua. Na inspeção da instalação da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para manejo de alimentos e preparo de refeição, ou seja, está tudo podre, está tudo sujo. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Olha só. Quando ele fala que vai agir, e para tanto, ele não provoca o Poder Judiciário, ou quando ele vai agir e não precisa da anuência do particular, a concordância do particular, você vai ter uma resposta. Qual é a resposta? Quando eu falo que eu vou agir e para tanto, eu não preciso da anuência do Poder Judiciário, é porque eu estou falando do atributo da auto-executoriedade. Agora, quando eu falo que eu vou agir e não preciso da anuência do particular, é porque eu vou utilizar a imperatividade. Isso aqui, se você conseguir gravar, você não erra nenhuma questão, porque toda questão de prova ele costuma querer confundir o candidato. Auto-executoriedade, você vai agir independentemente do Poder Judiciário. Imperatividade, você vai agir independentemente da anuência do particular. Isso que você tem que consagrar, destacar, para não errar nenhuma questão relacionada a esse assunto, tá claro? É só isso que você tem que destacar. Então, nesse sentido, o que ele falou? Que os produtos estavam vencidos, que a cozinha não tinha a mínima asepsia em termos de conservação, manutenção dos alimentos, e veja que foi feito a interdição, sem qualquer decisão prévia por parte do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, dele agir sem ter provocado o Poder Judiciário, observe que aqui ele está falando nada mais da chamada auto-executoriedade. Bacana? Isso que eu quero que você considere. Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que vai justificar as medidas tomadas pela Delegacia de Defesa do Consumidor. Letra A, coercibilidade seria o uso da força, seria uma medida imperativa. Inexigibilidade está mais associado à licitação, do aspecto do artigo 25 da Lei 8666, que você dispensa a realização da licitação. A discricionariedade significa que ele tem uma certa opção, ou seja, ele tem uma certa liberdade de escolha, no aspecto dele analisar a chamada conveniência e analisar a certa oportunidade. Bacana? Oportunidade. E quando você fala da auto-executoriedade, é justamente o nosso gabarito que você vai agir independentemente de provocação do Poder Judiciário. Consequentemente, gabarito da questão letra C,
tá? A administração tem o poder, né, de auto-executar suas decisões com os meios coercitivos próprios, sem a intervenção, sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Agora, olha que curioso, com base no sistema inglês de controle dos atos da administração, o sistema inglês, entenda que o administrado, se sentir lesado, ele pode, de forma posterior, socorrer, gritar ao poder judiciário, porque o poder judiciário só age mediante provocação e nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito será excluído de apreciação judicial. Bacana? Segura aí que eu já volto com outras questões. Segura aí.